Esta noite é com o grande Sérgio Freitas, o famoso Sérgio Freitas do Brasil. Vou esperar então que ele entre em live. Oi, e aí está ele. Vamos já convidar-te, grande Sérgio. Estás aí, Sérgio? Olá! Boa noite, Raquel. Boa noite, pessoal. Boa noite! Como estás? Estás-me a ouvir bem? Estou sim, tudo ok. Será que o pessoal tá me ouvindo também? Aqui também acho que está tudo ok. Creio que Será, sim, está toda a gente a ouvir-te e está tudo ótimo. Muito será que essa luz obrigada. está muito forte ou melhor Não, apagar? ó, está ótimo, fantástico. Isto depois, assim está ótimo, porque depois quando eu fizer o vídeo, isso depois fica ótimo. Muito obrigada, Sérgio, mesmo de coração. Obrigada por teres aceito o convite para estarmos aqui à conversa aos dois. É um prazer enorme poder ter esta hora aqui contigo, porque realmente tu és um exemplo a seguir. E muitos parabéns pelo teu trabalho. Eu que agradeço, né, por essa oportunidade de poder trocar uma ideia com você aqui ao vivo. Eu sei que essa live também vai para o seu canal no YouTube, então quero agradecer, né, por essa oportunidade, poder passar conhecimento para o pessoal, para os seus seguidores que me acompanham. Tem muitos seguidores de Portugal que me seguem também. Mais de 3% dos meus seguidores do canal são de Portugal e me acompanham cada vez mais. Então, eu fico muito feliz com isso. É uma verdade, é porque tu tens um grande mercado também em Portugal e isso é fantástico. Eu vou só dizer aqui a toda a gente que nos está a ver, quem quiser colocar perguntas ao Sérgio, coloca, que depois nós vamos aqui falar sobre as perguntas e vou dizer as perguntas ao Sérgio. Sérgio, para começar, como é que tu chegaste a tipster profissional? Esta é a grande pergunta. Como é que A foi o teu caminhada, caminho? a caminhada foi difícil, viu? Até que o tempo que eu demorei não foi tão longo. Porque se colocar na ponta do lápis, eu tenho aí 4 anos de apostas esportivas. E eu conheço pessoas que têm o mesmo tempo que eu, 4 anos de apostas, mas até hoje ainda continua nas apostas, nas bancas físicas. Até hoje não entendem o conceito das apostas de forma geral, sobre gestão de banca, sobre controle emocional, sobre os mercados, trabalhar de forma profissional. Então, eu demorei um tempo curto, mas foi muito difícil chegar até aqui. Eu tive que passar por várias barreiras financeiras, de apoio também, que acabei não tendo. O canal me ajudou muito, porque à medida que eu ia aprendendo sobre apostas, eu ia compartilhando, e isso me fez evoluir dentro das apostas e estar sempre criando conteúdo, estar sempre compartilhando aquilo que eu aprendi, aquilo que eu fazia de errado, eu também passava para o pessoal, e isso me fez evoluir bastante. Sair das bancas físicas foi rápido até o processo. Eu conheci as apostas através das bancas físicas, que são muito fortes aqui no Nordeste. E eu não demorei muito tempo para sair delas, para ver que nas casas de apostas online eu teria mais oportunidades, apostando ao vivo, apostando em outros mercados. Então eu fui para online e depois fiz o curso do Danilo Pereira, comprei muito material, e-books que tinham disponível na época. Hoje tem muitos canais no YouTube que geram conteúdo, mas há 4 anos atrás não tinham tantos. Então eu tive que ir atrás dos fóruns, trocando ideias, fui me aproximando das pessoas que são influentes hoje nas apostas, aprendendo com eles, e aí deu tudo certo, né? Fantástico. Olha, e agora que tu falaste nas casas de apostas físicas, e sabendo que é uma realidade que ainda é muito presente no Brasil, queres de alguma forma dar a tua opinião sobre as casas físicas, as casas de apostas físicas? É um risco, não é? Vale a pena, não vale? A tua opinião, porque eu vi no outro dia, tu fizeste um vídeo sobre isso, achei
fantástico. Nós aqui não temos essas casas físicas em Portugal, nós temos o mais parecido, é o Placar, mas nem tem nada a ver porque está ligado ao Estado. E essas casas físicas não têm ligação nenhuma a nada, não é? Se Sim, sim. puderes, deste-me a tua opinião. As bancas físicas, ela tem os pontos positivos e os pontos negativos. Os pontos positivos é que ela é muito forte, a quantidade de apostadores que apostam na banca física é muito alta. Ela traz muitas pessoas para as apostas esportivas e eu conheci as apostas esportivas através das bancas físicas, então eu sou muito grato a ela por isso, né, por ser uma febre, mas entra no ponto negativo como as pessoas lidam com a banca física. Tem muita gente que aposta fiado, tem muita gente que não tem controle emocional, tem muita gente que aposta aquilo que não pode apostar, pega aquele saldo, um dinheiro que é para pagar uma fatura de um cartão e vão lá e coloca nas apostas. Muitas vezes fazem múltiplas, então acaba virando uma bola de neve. Então, essa é a parte ruim das bancas físicas, né? Como as pessoas lidam, como as pessoas fazem as apostas e acredito que essa seja a parte ruim das apostas esportivas nas bancas físicas. Achas que a má fama, aquela crença que existe das apostas desportivas vem também por causa dessas casas físicas? Sim, sim, porque a estratégia que a maioria das pessoas utilizam nessas bancas físicas são múltiplas e isso é contar com a sorte, né? Não utilizam nenhum método. Então, quem realmente faz aposta na banca física simplesmente joga. Hoje as pessoas utilizam o seguinte termo, né? Você jogou, você vai jogar no Campeonato Brasileiro, você vai jogar no Brasileiro Sub-20, e aqui a gente trata como investimento, né? A gente faz investimento nas apostas esportivas. Enquanto que Claro. o pessoal que faz na banca física é simplesmente jogar. Então, elas não têm método, então isso acaba sendo ruim. Ok. E diz-me uma coisa, nas casas físicas não existe, são só mercados que são os mercados ditos normais, não é? Tipo golos, os match odds e não há nada de handicaps asiáticos, não há nada desses mercados que sejam mais profissionais, não? Exatamente. Esses handicaps asiáticos, elas não trazem. Quando eu iniciei, as bancas físicas traziam apenas um X2, que é casa, fora o empate, acima de 2,5, abaixo de 2,5 e ambas marcam. Aí começou a trazer resultado exato, começou a trazer o empate anula, começou a trazer cantos agora. Cada vez mais traz mercados, mas os mercados profissionais, de fato, elas não trabalham. E aí cai uma questão, né? Existem as bancas físicas que são grandes, que têm um poder forte aqui no Nordeste, no Brasil, e tem as bancas físicas que são fracas, que são bem limitadas, e que quando acontece de uma pessoa ganhar um prêmio muito alto, é difícil para elas pagarem. Essas bancas menores, geralmente elas tiram as principais opções. Você tem nas bancas maiores, você tem todas essas opções que eu falei, mas nas bancas menores, que não são tão conhecidas, que não tem tanto capital, elas limitam, tiram ali um jogo que tem tendência para ambos marcam, elas simplesmente tiram o mercado. Um jogo que tem tendência para gols, elas tiram o mercado e dificulta muito, né? Algumas dessas fazem com que os apostadores façam combinadas, façam duplas, façam triplas, impede que o apostador faça apostas individuais e aí fica complicado para ser lucrativo no longo prazo dessa forma. Claro, mas diz-me uma coisa, e desculpa estarmos a falar sobre isto, porque é um assunto que eu acho que é bastante importante e que tem que ser bastante falado. Porquê que caíste? Estás aí? Eu acho que travou aqui Não sei você. se caíste, Sérgio. Se caíste. Elas procuram porque não conseguem chegar às casas online, porque não têm acesso à internet, porque porquê que elas procuram, sendo que, pelo que eu sei, as odds são muito mais baixas, não é? E o risco é muito maior de não ganharem, elas procuram essas casas, tipo, acho que até foi a Camila e o Lucas que me falaram, que era tipo idêntico ao jogo do bicho, que é assim. Isso é só mesmo pelo vício? Achas que é mesmo o vício de apostar? É por isso é que elas procuram essas casas?
Sim, a didática das apostas nas bancas físicas é muito similar ao jogo do bicho, muito parecido. Você faz a sua fezinha, o pessoal aqui no Nordeste chama de pule. Você faz a pule, que é a sua sequência de jogos para você tentar a sorte naqueles resultados que você combinou. Então, é muito por falta de conhecimento, principalmente, né? As pessoas que fazem na banca do bicho, do jogo do bicho, geralmente, no mesmo lugar que tem o jogo do bicho, vai ter a banca física para apostar em futebol. E aí você tem você é apresentado às bancas físicas para apostar em futebol e você fica vislumbrado com aquilo, né? De poder apostar em futebol, de poder colocar sua opinião nos jogos que você acredita que pode dar aquele resultado. Então as pessoas vão lá e fazem a sua fezinha, tentam a sorte nas bancas físicas, mas continuam a fazer isso muito por falta de conhecimento, por não saber que existem casas online, que existem vários outros mercados, que existe uma forma de ganhar no longo prazo, de tratar isso como investimento e continuam a fazer isso. As pessoas que fazem apostas em bancas físicas realmente é por falta de conhecimento. Ok. E diz-me uma coisa, agora com a regulamentação, estão aqui a dizer que o Diogo Francisco está a dizer que o Sérgio é fera. Ele não é fera, ele é uma ferona, como eu costumo dizer. Com a regulamentação, essas casas vão extinguir, ou achas que vão de alguma maneira ter que ser profissionais mesmo? Dentro do texto da regulamentação está escrito lá Uhum. que as apostas online e também física, em local físico. E como eu falei, existem bancas físicas fortes aqui no Nordeste, tem bancas físicas mais fracas. Então acredito que após a regulamentação, a depender da regulamentação, acredito que essas bancas mais fortes possam se moldar ao modelo com que a regulamentação exija das apostas aqui no Brasil e possam dar continuidade nos seus trabalhos. Algumas. A grande maioria não. A grande maioria vai ter que Vai-te deixar de embora. trabalhar ou trabalhar de forma ilegal. Não é isso? Isso, de certa forma, é bom, não é? Com certeza, isso vai dar um filtro muito grande, fazendo com que os apostadores possam ir cada vez mais para as casas de apostas online e procurar métodos para ser lucrativo. E o que é que tu achas? Porque vai haver um grande boom, nós temos falado sobre isto. E o que é que tu achas com os grandes booms, não é? Vem sempre o bom e o mau. E eu tenho falado muito com todos vocês sobre isto, porque nós, quando a regulamentação chegou a Portugal, foi muito mau. E nós, a maior parte das pessoas, no princípio, começou a apostar nas casas que sabe que eram e que são legais, mas cada vez mais as pessoas estão a fugir completamente, porque as odds são miseráveis. E aquilo está completamente ligado ao Estado e nós também não. Eu não apostava e quando eu agora vejo, aquilo assusta, porque a nossa regulamentação não foi nada boa para nós. Vocês ainda estão na situação que não sabem até que ponto é que vai ser bom para os apostadores ou não, não é? Exatamente. Mas eu acho que a parte boa é que o governo ele abriu uma consulta pública. Então, ele deu Uhum. a oportunidade da gente opinar e votar naquilo que a gente acredita, no que a população fez. Tanto é que nós, apostadores, os principais criadores de conteúdo hoje nas apostas, nos reunimos, estamos engajados nisso para criamos um documento que foi formulado por Eu advogados, vi, foi eu vi. revisado e pedimos para os nossos seguidores poder encaminhar esse documento com todos os nossos desejos dentro das apostas que estão ali colocados, a questão do imposto, todas as questões de permissão e não concessão das apostas esportivas, tudo isso está dentro do nosso desejo e vamos tentar ter força para poder cobrar isso, né? A gente sabe que é difícil, mas já que o governo deu essa oportunidade de perguntar para a gente, então a gente está fazendo aquilo que é possível para poder ser o melhor possível para a gente. Eu partilhei esse documento no meu canal e hoje, depois da nossa live, quando eu passar este vídeo para o YouTube, eu vou partilhar na mesma, na descrição,
esse documento, porque é realmente muito importante e eu tenho percebido, nós cá em Portugal não tivemos essa hipótese, vocês estão a ser uns felizardos, porque se têm a hipótese, eu acho que toda a gente deve manifestar a sua opinião. E eu li o documento, apesar de eu estar em Portugal e de não me aquece nem me arrefece, como eu costumo dizer, mas eu tenho interesse, claro, tenho muitos seguidores que estão no Brasil, tenho muita gente no meu serviço de Picos que é brasileiro, então eu tenho também interesse nisso. E eu vou colocar lá o documento e vou dizer também para as pessoas fazer, é só baixar, não é? E de enviar, lerem, não é? Se estiverem tudo de acordo, enviarem para o mail que está lá também, não é? Para o governo, certo? Nós postamos vídeos no YouTube, no mesmo horário, todos os criadores, mas produzimos um texto, e esse texto tem lá falando sobre o produto, sobre o documento, e abaixo tem um e-mail. Então é só baixar o documento, enviar o e-mail, enviar para a galera e compartilhar também, né? Não só você, mas todo mundo, quanto mais, melhor. Claro, eu vou fazer isso, eu vou colocar. Agora, tu trabalhas com que mercados? Eu trabalho principalmente com handicap asiático. Foi até uma coisa que eu me questionei e comentei com alguns amigos meus que hoje eu não consigo trabalhar em um outro mercado a não ser o handicap asiático. Eu fiquei muito preso a ele. Hoje eu tento, claro que fazendo coberturas, eu acabo entrando ali no over limite, over HT ou no final do jogo, mas é basicamente isso, handicap asiático, todos os handicaps positivos e negativos que estão dentro das minhas listas. Claro que eu não utilizo no futebol brasileiro aqueles mais agressivos, né, que muita gente utiliza no futebol europeu, porque é um futebol mais equilibrado e eu utilizo os mais tradicionais. E os campeonatos? Eu sei que tu fazes o Brasileirão, porque eu sigo no teu canal. Tu fazes ligas menores ou não? Sim, tudo que acontece no futebol brasileiro, que é trazido nas casas asiáticas, eu estou trabalhando hoje. Tanto o Brasileiro Série A, Série B, Série C, Série D, os campeonatos de base, sub-20 principalmente, os campeonatos estaduais, tanto as primeiras divisões quanto as segundas. Eu estou acompanhando Libertadores, Sul-Americana e as Copas e campeonatos regionais também. Uma cobertura geral aí do futebol brasileiro. Muito bom. Vais fazer a copinha também? Sim, sim. Esse ano eu não fiz, eu acompanhei mais de longe, mas hoje eu tenho uma noção maior, hoje eu estou preparado, tenho vários scouts que trabalham junto comigo, tenho uma base de dados que eu estou montando com informações dos times, então acredito que a expectativa seja alta para a próxima Copinha agora de 2020. Boa. Eu cá deste lado fico à espera de vos seguir, porque eu gosto muito da copinha e adorei. O ano passado, por acaso, ganhei umas boas unidades com a copinha, com odds completamente desajustadas e foi muito bom, porque ainda os oddmakers ainda não têm a percepção desses campeonatos, dessas taças. Diz-me uma coisa. Tu também tens a noção que é melhor trabalhar em ligas pequenas. Eu, por exemplo, eu gosto mais de trabalhar na segunda Liga Portuguesa, no Campeonato Nacional de Séniores, que é a terceira divisão. Apesar de eu fazer todas as semanas os meus vídeos sobre a primeira divisão portuguesa, eu continuo a achar que é melhor porque é onde os oddmakers não estão tão focados. Mas no Brasil, a Série B é muito manhosa, não achas? É muito estranha de apostar, é assim uma coisa doida, não é? É verdade. A Série B é um campeonato muito equilibrado. Você precisa focar mais nos handicaps positivos e mesmo assim é difícil de ser assertivo nesse campeonato. Eu tô no red, tô no vermelho na Série B esse ano. Estou conseguindo me recuperar agora na Série A, que eu tive no início foi um pouco ruim para mim, mas meus lucros maiores vêm das divisões menores. Muito por isso que você falou, dos oddmakers não estar tão próximo das informações, eu consigo ser mais lucrativo na Série C, Série D, principalmente ali nas rodadas iniciais da Série D, nos estaduais. A Copinha tem muito jogo ao mesmo tempo, então os caras simplesmente soltam as odds lá e quem tiver estudo, quem tiver conhecimento, aproveita as oportunidades. Isso acaba acontecendo também na Série D, que são muitos jogos ao mesmo tempo ali na fase de grupo.
nos estaduais, então dá para aproveitar muita oportunidade. Quando chega a Série A, a Série B, e principalmente essa fase que está agora a Série C, que nos playoffs fica um pouco complicado de encontrar valor e de apostar. E tu achas que a tua opinião sobre a série C e a D, eu comparo mais ou menos à nossa terceira liga portuguesa. Achas que também há ainda, por falta de dinheiro, porque nós cá em Portugal, e de certeza que isso deve acontecer no Brasil, nós temos equipas que estão meses e meses sem receber ordenados, e muitas vezes há ali maneira de contornar e viciar os resultados. Isso também acontece aí? Sim, eu acho que nem pela questão dos salários atrasados, é pelo nível técnico, pela infraestrutura, pelo patrocínio que é obtido, pela folha salarial, chega a ser muito diferente. É uma disparidade muito grande que tem dos times da Série A e os principais, os mais tradicionais, até os que chegam da Série B para a Série A não conseguem se estabelecer lá porque geralmente acabam caindo. A diferença salarial é muito alta, é difícil montar um elenco para você ser competitivo com muitos jogadores, um campeonato de longa duração. Você precisa ter um elenco bom e também em quantidade. Então, os times pequenos acabam tendo essa dificuldade. Tanto os que sobem da Série B para a Série A, existe uma diferença muito grande. Na Série B também, né, o nível é muito baixo. Hoje nós temos aí o Bragantino que se destaca dos demais. É um time que tem um bom elenco, que a tendência é que seja campeão da Série B. Mas, de resto, o restante são times bem equilibrados, com a folha salarial bem parecida e que, mesmo que subam para a primeira divisão lá, vão sentir muitas dificuldades. E aí, descendo para a Série C, nós temos mais abaixo, né, na folha salarial e a dificuldade técnica, financeira e tudo mais que acaba tendo essas equipes. Chega a ser a Série D, principalmente, chega a ser uma forma bem amadora de disputar o futebol brasileiro, né? Equipes com folha salarial baixíssima e com jogadores que pegam ali de última hora, montam um elenco para disputar a competição e depois abandonam o campeonato, depois o time não tem mais nada, não tem mais nenhum compromisso, aí dispensa todo mundo, quando é no próximo ano tem que formar um elenco de novo, do nada, do zero, contratar técnico, comissão técnica, então tudo isso atrapalha para que o futebol seja de uma forma mais profissional. Não tinha noção que era assim. Meu Deus, obrigada por essa visão. Está aqui, o Martim Ferreira está a dizer que o aprendizado é o fator maior na vida. É uma verdade, se isto aprender é sempre bom. Podem colocar perguntas ao Sérgio, hein? Estejam à vontade. Alguém aqui estava a pedir-me a tipo para qualquer coisa que eu pedir tipos aqui em live é fantástico. A gente é como se a gente tivesse isso aqui na cabeça. Deixa aqui ver. Manda uma tip para os ganha Renato de Patos, PB. Não faço ideia do que é isto. Não sei se tu conheces. Patos, Paraíba. Muito boa. Eu já conheci essa cidade de Patos, é aqui no Nordeste. Tem até um time lá, tem dois times, o Nacional de Patos e o Esporte de Patos. Consegui lucrar bastante com essas duas equipes aí da cidade de Patos. Boa! Fantástico! Então merece aí uma tip. Se conseguiste lucrar muito com eles, ótimo, assim. Merecem aí uma tip aqui para eles. Olha, então, e diz-me uma coisa. A nível do futebol brasileiro, nós temos aí o nosso JJ, não é? Temos o nosso Jorge Jesus, que pela primeira vez, ou não é a primeira vez, eu já sei que pelo menos há 30 anos, acho eu, que o Flamengo não chegava tão à frente na Libertadores, certo? Mas ele é completamente louco, tens essa noção, não tens? Eu acho bem que tenho. Como português eu digo, ele é maluco, de todo, ok? Ele é completamente passado. Achas que ele vai ter futuro aí? Sim, porque ele fez com que o Flamengo jogasse um futebol vistoso, um futebol para frente, um time com garra. Claro que agora tem muito mais qualidade técnica do que nos últimos anos. O Flamengo, nos últimos anos, ele vinha sempre entrando como favorito para chegar ali nas fases finais do campeonato, mas chegava aqui nas oitavas ou até nas fases de grupos mesmo, ele ficava ficando de fora. E aí cria até uma mania, né, um apelido, que é o time do cheirinho, que só fica só no cheirinho.
e acaba não passando de fase, chegando ali nas fases finais. Então, eu acho que agora mudou, o time está com mais garra, tá com mais qualidade técnica, está jogando um bom futebol e a tendência é que continue assim, se o Jorge Jesus continuar, né? Pois, porque ele tem uma maneira de viver o futebol que é uma coisa completamente diferente daquilo que é o normal do futebol brasileiro, não é? Há uma coisa que eu não entendo, eu tento compreender, é como é que é possível alterarem tanto os técnicos, porque é impossível de um técnico conseguir implementar uma ideia se daqui a 3 meses ele vai-se embora. Isto, eu, se fosse jogadora, eu acho que estava maluca, porque eles começam a treinar agora, começam a pôr em prática uma tática, aquilo não resulta nas primeiros 4, 5 jogos, vai-te embora e vem outra tática. É muito difícil o futebol ter uma linha de encaminhamento, não é? Pois, por isso é que se calhar o futebol, quando nós estamos a apostar, é uma coisa tão estranha, não é? Porque não há um seguimento muitas vezes dos treinadores no seu trabalho. Com certeza. Os técnicos aqui no Brasil, eles jogam para não serem demitidos. Eles jogam de forma retrancada, na retranca, na defensiva, justamente para isso, né? Para poder ter uma longevidade maior no seu cargo. O certo seria você contratar um técnico no início do ano e trabalhar com ele até o final. Se foi bem, continuar. Se foi ruim, aí sim trocar. Só que a metodologia que os dirigentes utilizam, eles dizem que é mais fácil trocar um técnico do que trocar todo o elenco quando não está dando certo, né? E esquece toda essa visão de longo prazo que é necessário ter e acaba tendo essa movimentação muito grande dos técnicos aqui no Brasil, em todas as divisões, isso não é só na Série A, desde os times pequenos aqui do Nordeste também passam por isso, o Sergipe, que eu torço aqui, ele trocou de técnico 3 vezes no início do ano, para disputar No apenas duas início, competições no início do ano e o time não rendeu, né? Isso acontece muito por conta dessa questão dos dirigentes acreditarem que o resultado tem que vir no curto prazo. pois, o problema continua a ser isto também é quase que uma coisa que é geral, não é? Porque eu gosto muito e tenho muitos seguidores, como tu sabes, e clientes que são brasileiros, mas eu acho que ainda não está enraizado na cultura brasileira ao longo prazo. Sim, sim. E Não? até por isso que quando chega um Jorge Jesus, quando chega um Sampaoli, eles jogam de forma diferente, né? Porque ele não tem aquele medo de ser demitido, eles fazem o futebol dele e a coisa flui melhor. Claro. Tu achas que é mesmo uma questão cultural, essa parte do longo prazo, até mesmo nas apostas desportivas? Porque eu vejo muito, e eu tenho um curso que é free, que é grátis, e muita gente fala comigo e manda-me e-mails e mensagens e não têm mesmo essa visão de longo prazo. A coisa tem que ser, é a múltipla para ganhar milhares agora, não há gestão de banca porque vão aproveitar o dinheiro para dobrar ou triplicar de hoje para amanhã. E muitas vezes têm essa sorte de conseguir dobrar ali uma banca com uma múltipla maluca. E a seguir perdem tudo porque não conseguem fazer essa gestão. Achas que é uma coisa que é cultural? Tem a ver, é intrínseco, está dentro das pessoas? Eu acredito que seja por conta da ansiedade, né? Eu acho que é o mal do século, a ansiedade. Tanto aqui no Brasil, muitas pessoas sofrem com ansiedade e quando entram nas apostas esportivas, entram com essa visão de curto prazo, de querer ganhar rápido. Já é uma cultura do jogo também, do jogo do bicho, da loteria. A falta de informação faz com que isso aconteça, que você não tenha essa visão de longo prazo. E na questão dos técnicos, é mais se o time não está rendendo. Aí o dirigente começa a ser pressionado, a torcida começa a pressionar, os jogadores, a torcida, então alguém tem que sofrer as consequências. Mas nessa questão das apostas é mais a ansiedade e também a questão da falta de informação que acaba tendo dos apostadores. E tu achas que ainda continua também a existir aquela ideia que as apostas é o caminho mais fácil para se enriquecer?
Eu acredito, sim, porque muita gente utiliza as apostas dessa forma, né? Divulgando cursos, divulgando certos serviços de Pix, até divulgando resultados comprados. Tem muita gente que atua dessa forma no mercado, fazendo com que acabe iludindo as pessoas iniciantes, e isso é o principal mal das apostas esportivas, né? Muita gente chama eles de picaretas, os picaretas que acabam iludindo os apostadores. Eu acredito que após a regulamentação, esse número aumenta cada vez mais. Isso é o mal da regulamentação, que esse número vai aumentar, mas em compensação, o maior número de pessoas vão entrar e cabe a nós, criadores de conteúdo, fazer criar o conteúdo certo para que essas pessoas não possam cair nesses picaretas. A mim já me aconteceu, de certeza que também a ti te aconteceu, teres pessoas que estão-te a copiar as tuas piques a troco de, e fazerem-se passar por. É, eu naquele dia em que eu vi, que eu estava a ver aquilo à minha frente, é uma revolta, porque são horas que nós damos ao nosso trabalho, que nós estamos a estudar, e nós passamos as piques, e frio ou não, não interessa, e alguém copiar aquilo e fazer-se passar por essa pessoa para mim, epá, foi muito forte. Eu não sei, a ti já te aconteceu de certeza, não é? Porque, infelizmente, é uma coisa que acontece bastante. Com certeza. No meu tempo que eu tinha um grupo no WhatsApp, eu tinha muitos clientes. Muitas pessoas que apostavam em banca física, eu tentava converter essas pessoas das bancas físicas para apostar online, para passar minha metodologia, era complicado, e eu passava as minhas análises, né? Essas análises, muitas vezes, muitos mesmo, acontecia de os próprios integrantes do grupo compartilharem, e aí eu já não acho que é tão errado assim, porque às vezes um cara entra no grupo e aí compartilha com o primo, com um amigo que está ali apostando, tudo bem. Mas tem pessoas que têm serviço de Pix que é justamente para copiar outras pessoas. É E isso mesmo. quando eu descobria isso, eu até ficava, depois de eu descobrir, pegava uma sequência ruim, porque aquilo me afetava demais no emocional, me estressava bastante. Porque você está ali analisando, estudando jogos, acompanhando os campeonatos, trazendo informações, e o cara não tem esforço nenhum e simplesmente copia você e acaba ganhando em cima do seu esforço. Então, é É uma coisa que verdade. me afetava muito naquele tempo, e eu até sofria bad hands após saber disso, porque aquilo me afetava demais. Pois, eu acho que não entrei em nenhuma bad run, mas aquilo houve um dia que, no dia em que eu descobri, eu creio que nem apostei mais, porque eu fiquei mesmo passada de todo. Aquilo é, porque mexe muito, não é? Porque é roubarem. Isto eu digo mesmo que é um roubo, isto é a mesma coisa que tu teres uma coisa e chegar lá alguém pegar e ir vender. É igual, e aquilo é teu. Para mim, acho que é a mesma coisa. Está aqui alguém aqui a dizer que é o Martim Ferreira que diz: buscar o conhecimento sempre terá a maneira de vencer os obstáculos. Esta é uma grande verdade, só que o problema, e não sei se tens a minha opinião, a maior parte das pessoas não procura ir buscar conhecimento, não é? Não, muito pelo contrário. É até engraçado, né? O meu canal, ele dá muito sucesso quando eu posto vídeo de palpites. Eu posto lá minhas análises do Brasileirão, minhas análises do Brasileiro Sub-20, mas quando eu posto um conteúdo técnico, um conteúdo que vai talvez mudar a mentalidade do apostador, fazer com que ele pense diferente, pense e possa ter lucratividade dentro das suas apostas, as visualizações são bem baixas. Então, isso é um exemplo, né, de que as pessoas gostam de coisas fáceis. Quanto mais fácil, melhor para elas, e acaba atrapalhando muito os apostadores. Também tens um serviço com o Netuno, não é? E mais um colega teu, certo? Isso, Uh, é um grupo de conhecimento, é um grupo diferente do que tem no mercado, porque tem muito serviço de Pix. Claro que dentro de grupos VIPs, privados, também as pessoas prestam suporte, passam conhecimento, mas o nosso é mais focado no conhecimento. Nós trabalhamos junto com a galera, chegamos a pontuar algumas entradas, tiramos dúvida do pessoal, prestamos suporte. E é um grupo no Telegram, formado pelo Netuno, que é trader, tem o Theo Borges, também, que é trader, tem o Esprada, que é trader em tênis, e eu com o Panther no futebol brasileiro.
Ah, pá, fantástico. Alguém está a dizer que a minha voz é parecida com a técnica da Bet365. Não faço ideia quem é que ela é, mas está bem. Eu também não sei. Ai, meu Deus. Mas toda a gente está. Não é aqui, já é a mesma pessoa que diz que se tem a voz da técnica da Bet365. Ok, não faço ideia. Que seja boa pessoa, que é o que interessa. Ah, esse grupo de trabalho, ah, a ideia é vocês transmitirem o conhecimento como tu disseste, certo? Mas é, porque vocês também têm um canal que é de acesso free no Telegram, não é? Eu sei porque eu sei que na altura eu segui, deixei depois quando surgiu a ideia, eu segui, depois é demasiados canais e não consigo acompanhar todos, essa é a verdade. Como é que tu vês, tu achas que as pessoas, quando nós damos tipos, neste caso tu dás uma tip, e nós dizemos uma unidade, meia unidade, e as pessoas vão com 5 unidades, 10 unidades, a banca toda, e aquilo depois dá red, porque nós temos red de uma unidade, a pessoa faz um all-in e arrebenta a banca. Muitas vezes, a mim não me dizem, eu sei que não, até agora ninguém me disse, mas eu sei que, no fundo, eles metem-nos a culpa em nós por eles terem arrebentado a banca. Tu tens essa noção também? Eu já passei muito por isso, principalmente quando eu tinha um grupo lá no WhatsApp, que era aquele pessoal mais da banca física que me acompanhava e tudo mais. Então, eu diariamente, quando eu errava uma aposta, o cara falava: "Ah, eu perdi tanto nesse jogo". Mas espera aí, era só uma unidade, ou meia unidade, 2 unidades que era para ter colocado, você fez errado. Hoje eu não sinto tanto isso. Hoje o pessoal que está nesse grupo é um pessoal que tem mais uma teoria, que já tem um certo tempo de aposta, que já tem um certo conhecimento. Então, nessa questão a gente não sofre. Mas lá no grupo gratuito, de vez em quando eu solto uma tip grátis lá no canal gratuito do Telegram. E aí, quando a aposta é errada, algumas pessoas vêm no privado e me cobram, falam que errou, que perdeu tanto dinheiro, que quebrou a banca. Sendo que a gente sempre fala, né? Uma unidade, 2 unidades, sempre com gestão de banca. Um assunto que a gente tem que bater sempre na tecla porque o pessoal que nos acompanha acaba deixando de lado. É porque, como nós somos tipsters e somos profissionais, as pessoas acham que nós acertamos todas. E, quer dizer, eu digo sempre que isso é uma utopia. Se nós acertássemos todas, nós éramos multimilionários e já tínhamos arrebentado as casas todas de apostas, não é? Mas há muito essa ideia de as pessoas, quando vão seguir um serviço ou seguem um tipster, de ir de olhos fechados. Tu também dizes aos teus seguidores para analisarem também as tipos? Sim, sim. Eu postei um vídeo recentemente no meu canal, no YouTube, que foi qual tipster eu sigo. E nesse vídeo não foi para falar que eu sigo tal tipster ou esse ou aquele tipster. Foi mais para mostrar a visão que ele tem que ter ao seguir um tipster, né? Quando eu iniciei nas apostas, até hoje, eu nunca segui ninguém. Mas eu sempre acompanhei as análises de determinada pessoa para saber o que é que ela acredita sobre aquele jogo. Eu acho que o principal motivo ao você seguir uma pessoa é mais acompanhar a metodologia dele. Como é que ele aposta, como é que ele analisa um jogo, quais são os pontos que ele leva em consideração, onde é que ele está buscando essa informação aqui que ele pegou, qual o campeonato que ele aposta, o que é que ele faz quando ele pega uma sequência ruim, o que é que ele faz quando ele está numa sequência muito boa. Então, isso é o que vai te fazer evoluir nas apostas, e não a sequência boa que ele pega em uma semana e o dinheiro que você ganha em uma semana. É verdade. Sabe, eu quando tirei o curso de Danilo, nós tínhamos acesso ao serviço de picos de Danilo. E havia muita gente, também deves ter tido certeza, havia pessoas que estavam no curso comigo que iam só fazer uma banca para aquilo porque era para ficarem, para subirem não sei quantas unidades. E a verdade é que nós, quando entramos no curso, o Danilo teve uma bad run. E, epá, foi fantástico, porque eu aprendi imenso, porque para mim as apostas do Danilo eram, ele sabia disso, era para eu poder estudar como é que ele chegava àquilo, àquela, e a Fairline, e como é que, onde é que ele estava a ver a informação que podiam estar a passar. Mas havia colegas meus que não, que queriam seguir o Danilo mesmo,
cegamente e vamos embora, que é para ficarmos todos ricos. Porque o Danilo é o nosso grande mestre, não é? Por amor de Deus. Nem eu sou ninguém para estar a questionar aquilo que o Danilo faz, não é? Mas é um ser humano como eu, como tu, como professor, como o Lucas, como Frazão, como qualquer um, e as cartas de apostas muitas vezes não têm que nos facilitar a vida, não é? E pronto. Mas há pessoas que acham que nós somos mesmo os supra-sumos por causa disso. E pronto, eu gostava de saber se tu já sei que também passas por aí. Está aqui, o Will Souza diz que perdi em 3 meses 2.500 reais. Você recomendaria parar? Eu perco 15, aí aposto 30. E para recuperar aí perco e aposto 388 e aí quebra a banca. O Will vai mesmo atrás do Red, não é? Que isto é uma outra coisa que infelizmente acontece muito. Queres Tem falar que sobre fazer isso? gestão de banca, né? O que está faltando aí é fazer gestão de banca, esquecer essa questão de recuperar rede, isso não existe. E é isso. Ok. Diz-me uma coisa, tu também és da opinião que a gestão de banca ajuda muito no controle emocional, porque é muito fácil tu aceitares um RED. Isto é a minha visão. Quando tu tens uma boa gestão de banca, tu teres o RED é uma coisa que tu encaixas e sabes, tens que andar para a frente não é? Sem a gestão de banca, eu acho que é o pilar principal é a gestão de banca. Sem a gestão de banca, o teu controle emocional, mindset, método, o que quer que seja, vai por água abaixo. É dessa opinião. Com certeza. Se você faz uma gestão de banca e você segue a risca, né, você vai ter que ter disciplina para seguir aquela gestão. Então, você vai passar por momentos bons, você vai passar por momentos ruins. Se você passar por uma bad run muito grande, você vai lá fazer o seu reajuste da sua banca, calcular as unidades para que você não ponha a sua banca tão em risco. Tem gente que faz apostas e utiliza uma gestão diferente da metodologia de aposta que ela tem. Utiliza uma gestão muito agressiva, uma gestão que ela não suporta quando leva um head. Tem gente que utiliza, sei lá, divide a banca em 20 unidades, por exemplo, ou 30 unidades, faz muitas apostas durante o dia, coloca a sua banca em risco de uma forma muito grande. Então, quando vem uma sequência ruim, quando vem um dia de head, quando vem, ou até um head só, ela já fica com o emocional abalado, já fica com as energias baixas, já fica triste, já não quer fazer mais nada, e acaba mudando a sua metodologia, tentando recuperar a head. Então, é muito importante ter essa metodologia da gestão de banca bem relacionada para que possa ter sucesso nas apostas, senão fica complicado. É verdade. Olha, e que conselho é que tu queres dar a quem esteja, neste momento ainda, que seja um apostador recreativo, mas que pense, e até agora com a regulamentação que vem aí, ser um tipster profissional? Que conselhos é que tu davas, ou que tu dás, assim, de base, para uma pessoa que queira dar um salto, queira fazer disto a sua vida profissional? É importante você conhecer um método, né? Conhecer o que você faz de melhor, qual o mercado que é melhor para você trabalhar, qual o campeonato que você absorve melhor as informações, que gosta de acompanhar, ter uma gestão de banca bem definida, buscar conhecimento, não achar que sabe de tudo, seguir pessoas sérias, ter uma visão de longo prazo, trabalhar o emocional para que você não fique tão vidrado nas apostas esportivas, para que você possa superar uma fase ruim, saber que no longo prazo é que vem o lucro, seguir pessoas sérias e basicamente ter os 3 pilares, né? Que é a gestão de banca, o método e o controle emocional. Exatamente, fantástico. Olha, estou a ver aqui, o Will Souza está-nos aqui a mostrar qual é que é o problema dele e ele também faz múltiplas e diz que perde por 1 ou 2 jogos. Este é sempre o problema das múltiplas, não é? Por mais que nós aconselhemos as pessoas a não fazer múltiplas, cai-se sempre naquele facilitismo de achar que se vai conseguir ganhar mais dinheiro facilmente com as múltiplas. Tu achas que as pessoas fazem as múltiplas pelo facilitismo mesmo? Sim, querem alavancar a banca, acham que apostando em entradas individuais
vão demorar para ganhar dinheiro. Muitas dessas pessoas têm uma banca pequena e querem crescer muito rápido. E é importante ter paciência, né? Ter disciplina, porque se você não consegue administrar uma banca de 100 reais, dificilmente você vai administrar uma banca de 1.000, de 10 mil. Você vai sentir dificuldades. Quando você faz múltipla, você está simplesmente colocando dinheiro no fogo, né? Colocando dinheiro no fogo ali, se queimar, tudo bem, se não queimar, é muito difícil de não acontecer isso, de o dinheiro não queimar quando você coloca no fogo. E é basicamente quando você faz uma aposta múltipla, é colocar o dinheiro no fogo e esperar que ele não queime. E isso só se um milagre acontecer de passar um vento e tirar o dinheiro dali ou chover do nada, é muito complicado. Eu digo isso num vídeo que eu tenho no YouTube, que eu digo que fazer múltiplas é pegar numa nota e pôr-lhe um isqueiro por baixo e pronto, e ardeu e aquilo vai tudo ao ar. Mas infelizmente ainda há muito essa ideia, então as duplinhas de e tal, isto vai bater porque são só duas, e estes jogos aqui vão dar os 10 over ou vai dar isto e muitas vezes perdem o dinheiro por causa mesmo de um jogo. Mas infelizmente é um hábito que está um bocado que eu acho que vai ser muito difícil de apagar. Aqui em Portugal faz-se muito também no placar. E eu vejo às vezes quando vou beber café e estão as pessoas mais velhotas, com os seus 50 e tal anos, 60 anos, aqueles homens que eu sei de futebol, eu domino o futebol e sabem tudo sobre o futebol, o achismo, como eu costumo dizer, fazem lençóis de múltiplas de jogos, é claro que aquilo depois, e ficam todos desligados quando aquilo não corre como eles querem, não é? São treinadores de bancada, como eu costumo dizer, e esses, assim, os mais velhos, é que eu acho que é mais difícil ainda de conseguir mudar a mentalidade. Tens essa noção também? É verdade. Essa questão da múltipla, de muita múltipla, é muito parecida com aqui com as bancas físicas, né? As apostas na placar. Muita gente faz apostas combinadas. As pessoas mais velhas já têm aquela metodologia já da loteria, de querer fazer muitos resultados combinados. E isso acaba sendo viciante, né? É difícil de parar quando começa a fazer. E é difícil para ser lucrativo, é perca de dinheiro, na verdade. Exatamente. Nós aqui tínhamos, eu não sei ainda, sinceramente, porque é uma coisa que eu não jogo, mas sei que antigamente havia o Totobola, que era um papel onde as pessoas apostavam o X ou o 2, casa, empate ou fora. E depois veio o placar e que mudou isto aqui um bocado. Mas era uma coisa que toda a gente fazia, imagina, aquilo dava para fazer múltiplas, dava para fazer jogar ali uma data de resultados era muito foi uma coisa que ficou enraizada, percebes? É fazer e são múltiplas, só que não é com overs, era um x2 e acabou, e era uma folha grande com uma data de jogo daquela jornada e as pessoas iam para o café e, e faziam as suas cruzes no um x2 e isso passou depois para o placar. E por isso aqui em Portugal também é muito normal as pessoas fazerem muitas múltiplas. Sim, sim. Infelizmente. Eu tenho um grupo de primos, né, que aqui no WhatsApp, e aí eles fazem apostas, aí manda para mim, ó, o que é que você achou? Aí faz aqueles jogos com 10 times, 10 resultados combinados, e colocam odds altas até, odds de 2 odds de 3 acabam acertando na maioria das vezes. Aí eu tento explicar, né, cara, se você fizesse individuais aí, você teria lucrado X, teria lucrado tanto valor, mas você acabou perdendo porque você fez o resultado combinado. Só que é difícil mudar a metodologia dessas pessoas, a mentalidade, na verdade, dessas pessoas que já É estão verdade. viciadas a fazer isso há mais de É um verdade. ano, 2 anos, fazendo isso semanalmente, diariamente até. Exatamente. Diz-me uma coisa, quando começaste nas apostas desportivas, também olhavas para as odds pequenas de 1,10 e achavas que elas iam todas bater e apostavas nelas? Eu fazia isso, ok? Eu pensava dessa forma, até que eu vi um conteúdo falando que não era bem assim, né? E eu passei a entender que realmente não era assim. Quando eu comecei a fazer mais duplas, triplas, eu já entendia que se eu colocasse 10 resultados em uma múltipla, eu ia ter dificuldades para ser assertivo. Eu queria ganhar dinheiro, então eu pegava ali dois jogos com 1,30, com odd de 1,30, 1,50, fazia duplas. Na maioria das vezes acabava acertando. Peguei uma sequência
boa e comecei a compartilhar com o pessoal. Mas sempre fazendo jogos com poucos times, até individuais eu fazia com odds altos de 2,50. Era dessa forma que eu procurava fazer. Agora, odds baixas nunca me Eu agradaram, não. nunca me Eu quando comecei, e antes de ver vídeos, e estou a falar logo assim, quando disseram para eu abrir num XBet, abrir lá na casa de apostas, pus lá 10 euros, e eu olhava para aquilo e pensava assim, epá, realmente 1,14, isto, se uma tem 1,14, a outra tem 5, isto 1,14 deve bater mais facilmente. E, e depois ficava tristíssima quando via que aquilo não era assim. E até que eu percebesse que não tem nada a ver as odds com aquilo que pode acontecer num jogo, não é? Digo-te sinceramente, foi assim um grande baque que eu tive. A primeira lição que eu tive foi que as odds não têm nada a ver, e isto é uma coisa que eu passo muito às pessoas, que é, antes de eu ir ver o mercado, eu precifico, depois vou ver o mercado, porque muitas vezes nós chegamos ao mercado e, uau, o que é que se passa aqui, não é? Isso também te acontece a ti, de certeza, todos os dias. É verdade, é verdade. Como eu faço apostas no futebol brasileiro, então geralmente eu faço análises antes do mercado abrir. Então eu não corro esse risco de ver a odd antes de eu analisar. Eu acabo sempre Ok. vendo depois. Isso é muito interessante, né? Eu tenho um caderno aqui, ó. Esse caderno aqui, com todas as minhas análises. Uhum. Você pode Boa, estar boa, vendo, boa, ó. estou a ver. Tudo Sim. registrado. Depois eu coloco o resultado da partida, se eu acertei ou errei. Mas a linha do jogo que eu espero pegar, tá tudo ali. Então eu faço essas análises antes dos jogos abrirem. Tá feita ali Série A, Série B, Série C. Vou fazer dos jogos do final de semana. Estou acompanhando o futebol português também, mas esses já abrem as odds. E aí eu Sim. acabo tendo que ver as odds dessas partidas. Sim, o mercado português à segunda-feira está a abrir, às vezes até ao domingo à noite já está a abrir as odds para a semana a seguir. Eu tenho que andar sempre muito depressa para estar na abertura, porque muitas vezes nós apanhamos ali, é interessante porque ali em 2, 3 dias as odds, 2 dias as odds caem, que é um disparate, e o que tem valor naquela abertura, depois passado 2 dias já não tem valor nenhum, ou as linhas caem completamente. Também é normal no Campeonato Brasileiro, nas séries, na Série A, as linhas também despencarem muito rapidamente, não é? Sim, sim, sim. Principalmente quando um time poupa os jogadores. Hoje temos vários que fazem isso, por exemplo, o Grêmio só está jogando com jogadores reservas, então o mercado abre de uma forma, quando se aproxima do jogo, a odd está totalmente diferente. Tem um time que está passando por dificuldades na Série B, que é o Figueirense. O Figueirense ele não está conseguindo pagar os salários, até no penúltimo jogo agora que teve. Eles não entraram em campo, Eu teve lembro-me disso. WO para o Cuiabá, e tanto o profissional quanto a categoria de base também, os aspirantes do Sub-23 acabaram passando por isso. Então, ultimamente, quando estava abrindo o Figueirense, sempre abrindo com odds baixas, porque ele é um time bom, um time que ia lutar para subir, mas por conta desses problemas, dessas dificuldades, o time chegou a não treinar, não queria viajar, não queria jogar. Então, faz com que, quando se aproxima ali dos jogos, as odds subam bastante. Então, isso acontece muito por esses problemas, né? Quando vem uma odd desajustada, o mercado se aproveita, e quando tem essa questão de desfalques, escalações, o mercado também se aproveita bastante. É muito importante, nesse momento, tu teres a tua equipa de scouts que te passam estas informações todas, não é? Eu também tenho a minha equipa por trás de mim, e hoje, por acaso, foi o dia em que eu lhes dei o palco do meu canal free. Passei-lhes o partido hoje, são eles que vão estar a lançar os tipos deles, porque já estão feitos à minha imagem, aquilo já está tudo muito trabalhado, e eu creio que as nossas equipas, quando passam-nos a informação, eles sabem perfeitamente aquilo que nós queremos que eles vejam. Acontece o mesmo contigo, certo? Sim, sim. Eu fiz um processo seletivo para escolher os meus scouts, acabei tendo várias opções, acabei escolhendo ali os que, no meu ponto de vista, iriam me ajudar mais, né? Eu procuro sempre pessoas proativas,
que são do local onde... Porque meus scouts, eles são de cada estado do Brasil. Eu moro aqui em Aracaju, Sergipe, eu tenho um scout de Alagoas. Hoje estava precisando de um do Rio, por conta de um problema pessoal, ele acabou deixando a equipe. Então, eu vou passando as coordenadas, o que ele precisa fazer, como ele pode buscar as informações. E eu estou sempre ajudando eles também, né, a evoluírem, sempre que eles têm dúvidas. Geralmente eu faço uma mentoria, dou acesso ao grupo dos 4 lá gratuitamente, para que eles também possam evoluir e futuramente a gente possa tocar outros projetos juntos. Não somente essa questão dos scouts. Isso é o mais importante, é a gente pegar nas pessoas, moldá-las, colocá-las no caminho e ajudá-las a subir, não é? Porque cada vez mais há muita gente que esconde só para si o seu conhecimento e eu acho que nós cada vez mais temos que abrir as mãos e passar o conhecimento e as sinergias e ajudar-nos uns aos outros, porque a finalidade, como eu costumo dizer, é todos nós contra as casas de apostas, não é todos uns contra os outros. E por isso é que eu fiz a conversa de amigos, para mostrar também isso, que a ideia é todos contra as casas de apostas e não é nada contra os meus colegas que são tipsters. E infelizmente ainda há muita gente que acha que tem que ser rival, tem que achar que é concorrente, ou que é... Isso é uma estupidez, aliás. Nós os dois, até somos os dois também agentes da Molibet, nós temos coisas que nos unem e eu acho que há muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa a todos, não é? Mas infelizmente ainda há muita gente que pensa muito, muito fechado. Principalmente eu acredito quando se tem produtos, né? Eu vejo muitas pessoas que têm produtos, lançam produtos aí no mercado, sei lá, grupos de tips, cursos, e aí cada pessoa que lança o seu produto vai defender o seu produto. Só que a questão é que defende o seu produto, mas fala mal do outro. Aí começa a ter uma certa rivalidade, começa a ter uma rixa dentro das apostas esportivas. Pois, essa pode ser um bocado mais chata e mais feia. Nós estamos quase a acabar. Obrigada, muito obrigada mesmo. Esta hora passa sempre a voar quando eu estou a falar com vocês. Tens aqui queres deixar alguma mensagem para os teus seguidores e para os meus seguidores? Eu quero agradecer ao pessoal, eu vi que tem muita pessoa de Portugal aqui que me acompanhou, eu pretendo ir a Portugal o próximo ano, quero assistir um jogo do Sport, do Benfica, do Porto, e conhecer essa galera aí que me segue. Eu troco ideia muito com o Thiago Nunes, ele é torcedor do Sport, sempre me passa informações. Estou abrindo muita conta da Molibet lá do pessoal de Portugal também. Então, eu quero agradecer o pessoal pelo carinho aí que vem fazendo para mim e pela oportunidade de estar trocando ideia aí com você. Fantástico. Muito obrigada, Sérgio. Foi um prazer enorme. Tudo de bom, muito sucesso para ti e que continues neste caminho que é monstruoso e continua a ser a pessoa fantástica que és. E muito obrigada mesmo. Muito grata. Obrigado. Vamos crescer juntos. Tá certo. Abreijos. Fica bem, tá?